Agora são 7h36. Organização das Nações Unidas cobra explicação do governo de Jair Bolsonaro sobre perseguição aos profissionais de imprensa que atuam no país. O pedido de explicação é endossado pela Organização dos Estados Americanos. Os órgãos afirmam que a denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra Glenn Greenwald ameaçam o jornalismo brasileiro. Entidades que defendem a liberdade de imprensa no Brasil afirmam que o pedido da ONU vai ao encontro das denúncias no país sobre os vários ataques de Bolsonaro aos profissionais da comunicação. A reportagem é de Cosmo Silva. Desde que assumiu a presidência da República em 1º de janeiro de 2019, o governo Bolsonaro evidencia seu desprezo pela imprensa e pelos profissionais de comunicação. Ataques a jornalistas e aos seus respectivos veículos são constantes no dia a dia de quem cobre a agenda presidencial na capital federal. Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, se tornou um dos principais alvos do governo. No final de janeiro, o jornalista foi incluído em uma denúncia sob a acusação de associação criminosa. Ainda que não tivesse sido indiciado pela Polícia Federal, o jornalista passou a fazer parte da acusação dos procuradores do MP. Para o relator da ONU sobre liberdade de expressão, David Kaye, a denúncia ameaça o jornalismo no Brasil. E por esse motivo, uma carta foi enviada ao governo brasileiro cobrando explicações pelo fato. O documento também foi assinado por Edson Lanza, que é relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para Maria José Braga, presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, o pedido da ONU reforça o que a entidade vem denunciando desde o início do governo Bolsonaro. É muito importante que o relator da ONU para a proteção do direito à liberdade de expressão se posicione, porque as entidades brasileiras de defesa dos jornalistas e de defesa das liberdades de expressão e de imprensa estão se pronunciando e, infelizmente, o governo brasileiro faz ouvidos moucos. Então, uma pressão internacional pode ser que surta efeito e o governo tome providências, sim, para cessar as medidas que nós identificamos como intimidatórias ao jornalista Glenn Greenwald e toda a equipe do site da Intercept Brasil e que passe, inclusive, a proteger o jornalista contra as ameaças que tem recebido também por parte de populares via redes sociais. Para Renata Miele, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, os ataques à imprensa vêm se tornando uma política de Estado no país. E isso é corroborado pelo pedido dos relatores sobre a liberdade de expressão. Essa manifestação ainda mais contundente, pedindo explicações do governo brasileiro, né? Então, isso só reforça aquilo que a gente vem insistentemente dizendo, né? Quer dizer, o que nós passamos a viver a partir do governo Bolsonaro foi uma política da institucionalização da censura e da violação à liberdade de expressão. O que antes eram violações difusas, né? Hoje se transformaram em política de Estado e, por isso, essa postura dos relatores. Renata Miele também ressalta que as violações dos direitos humanos e os ataques à liberdade de imprensa pelo governo Bolsonaro motivaram várias entidades da sociedade civil a solicitar audiência à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos. Miele, que também faz parte do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, disse que o governo Bolsonaro será denunciado na audiência marcada para o início de março na cidade de Porto Príncipe, no Haiti. Haverá no dia 6 de março, às 9 horas da manhã, em Porto Príncipe, no Haiti, uma audiência na qual nós vamos denunciar o Estado brasileiro pelas sucessivas violações à liberdade de expressão, tanto no ponto de vista da atuação, né, jornalística, da violência contra comunicadores, a violação à liberdade de imprensa, quanto no âmbito das violações à liberdade artística e cultural, né, a liberdade de expressão artística e cultural, a questão da criminalização dos movimentos sociais que impacta na liberdade de expressão e o retrocesso, né, e as violações, a participação social nos espaços de governo, que também é uma forma de violar a liberdade de expressão.
Então estaremos vindo participar dessa audiência, que eu considero um fato relevante, porque demonstra a preocupação do sistema interamericano, ou seja, que os organismos internacionais e o mundo estão vendo que o que nós vivemos no Brasil hoje é um retrocesso gravíssimo no campo da democracia e dos direitos humanos fundamentais, como a liberdade de expressão. No final da tarde de ontem, a Justiça Federal rejeitou a denúncia por associação criminosa, interceptação de comunicações e invasão de dispositivo informático apresentado pelo Ministério Público contra o jornalista Glenn Greenwald. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.